Secretaria, para nós, a gente iniciar a sessão. Lucas Cardoso assumir para nós a segunda secretaria, por favor, para a gente dar início à sessão. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 7 vereadores. Passo a palavra ao primeiro secretário, então, que proceda a leitura dos expedientes dessa sessão. Emenda número 8 de 2015. Autor Jair Bonilha Gatamorta e Francisco Carlos Avandos. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3 de 2015, que institui a legislação de uso e ocupação do solo e dá outras providências. Redistribuir as comissões de origem. Projeto de lei número 37 de 2015, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira. O assunto: fica o município de Atibaia autorizado a contribuir com a segurança dos alunos que utilizam os veículos de transporte escolar e dá outras providências. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 38 de 2015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências. Em cumprimento ao artigo 277, caput, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, comunico ao plenário que o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei número 038/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências, e determino sua publicação integral na imprensa oficial. Em seguida, a publicação, o projeto irá à Comissão de Finanças e Orçamento e permanecerá à disposição dos senhores vereadores e da comunidade para apresentação de emendas pelo prazo de 20 dias úteis. Atibaia, 4 de maio de 2015. Senhor presidente, encaminhamos a esse legislativo cópia do convênio firmado por essa prefeitura no mês de abril do corrente ano, em cumprimento ao artigo 116 da Lei 8666 de 93, conjugado com o artigo 35 e seguinte da instrução número 2 de 2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como segue. Ciência aos senhores vereadores. Comissão Especial de Inquérito número 19 de 2014. Referente: devolução do prazo da SEI. Ilustríssimo senhor presidente, os vereadores subscritores, membros da referida SEI, vêm respeitosamente requerer a restituição do prazo da presente Comissão Especial de Inquérito, mediante os fatos abaixo expostos. Esta comissão está impossibilitada de dar continuidade aos seus trabalhos desde o mês de dezembro de 2014, em razão da Organização Social Pró-Vida ter negado o fornecimento de informações primordiais para tal. As informações solicitadas estão contidas nos ofícios SEI 5 de 2014, com data do dia 15 de dezembro de 2014, ofício SEI 8 de 2014, com data do dia 15 de dezembro de 2014, e ofício SEI 2 de 2015, com data do dia 13 de fevereiro de 2015. E sem tais informações, não há como proceder com as investigações. A OS Provida infringiu o artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, parágrafo único, e a Lei Orgânica, artigo 96, parágrafo 3º. Isso posto, foi encaminhado para a referida presidência desta Casa o ofício SEI 1 de 2015, datado do dia 13 de fevereiro de 2015,
contendo pedido de mandato de segurança a ser impetrado em face da referida OS, para que então, após o fornecimento do requerido, pudéssemos definitivamente continuar os nossos trabalhos. Em razão de não termos obtido breve resposta em relação ao solicitado, foi reiterado o pedido através do ofício SEI 3 de 2015, datado do dia 23 de fevereiro de 2015. Após esta data, foi distribuído para o juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Atibaia o referido mandado de segurança, datado do dia 31 de março de 2015. Nesse processo, está sendo discutida, neste momento, a competência judicial para analisar a questão e, após isso, será decidido o pedido de entrega de documentos. Portanto, essa ação atravessa momento em que ainda não foi analisado o pedido de apresentação dos documentos, sem que haja culpa desta comissão. Não há demora que seja de culpa desta SEI. Diante do exposto, requer ao excelentíssimo senhor presidente a devolução do prazo, interrompendo do dia 15 de dezembro de 2014 até a data em que for concedida a segurança, com a entrega dos documentos pedidos judicialmente pela OS Provida. As apurações dizem respeito ao interesse público e estão sendo atravancadas por resistência da OS, mas referida conduta não pode pôr fim aos trabalhos da SEI, tornando-os inconclusivos, sob pena da sociedade desacreditar no trabalho desta respeitosa Casa de Leis. Temos a obrigação de prestar um bom trabalho à sociedade, investigando possíveis irregularidades e esclarecendo os mesmos assuntos de forma condizente. Sendo assim, pedimos e esperamos deferimento do solicitado por esta Comissão Especial de Investigação. A Comissão de Justiça. Pela ordem, senhor presidente. Esse pedido foi feito pela SEI, pela Comissão Especial de Investigação. O presidente da Comissão da Saúde é o nobre vereador Jorge? É o senhor, nobre vereador? Sim, nobre vereador. Posso fazer uma sugestão? O senhor me permite? Sim. O ofício está requerendo a restituição do prazo, né? Só que, pela leitura da nobre vereadora Carol, o que se entende é que a SEI está impossibilitada de trabalhar porque a OS ela não disponibilizou os documentos necessários para que o regular desenvolvimento das investigações, correto? Correto. Então, apenas a restituição do prazo, talvez ela não seja suficiente, nobre vereador. Então, eu sugiro o seguinte, que o senhor peça o sobrestamento da SEI, né, para que ela fique suspensa o prazo, com a devida restituição do prazo após a entrega dos documentos. Porque se devolver o prazo agora para o senhor, e nesse período vai voltar a correr o prazo da SEI, e aí eles também não apresentarem a documentação, daqui a pouco o senhor vai ter que fazer um novo pedido de restituição de prazo e assim por conseguinte. Então, eu sugiro que peça sobrestamento até que a OS ela forneça os documentos. Não, vereador, é exatamente isso que nós estamos pedindo. Que seja contado a partir da entrega dos documentos. Da onde foi parado em dezembro até a entrega dos documentos. Foi isso que foi solicitado. Não, então tá bom. O senhor dizendo isso com clareza, aí eles constam, já vai ser interpretado dessa forma. Porque lá está só a restituição do prazo. Então, a restituição do prazo, ela fica solta, porque eles podem devolver imediatamente. Mas tá bom, se é esse o intuito, está resolvida a questão. Muito obrigado, vereador. Bom, agora que nós já temos o quórum para a votação. Boa tarde, nobres vereadores, nobres pares. Nesse instante, coloco então em discussão e votação a ata da 13ª sessão ordinária, bem como da 21ª e 22ª. Os vereadores que concordam com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer que exara ao requerimento de petição de esclarecimento e se digne investigação SEI, capítulo 3º das petições, reclamações e representações. O autor, ao que parece, pretende a formação de uma SEI face à Prefeitura da Estância de Atibaia, fundamentando o presente no capítulo 3º das petições, reclamações e representações. A SEI tem suas formalidades orientadas no artigo 128 do Regimento Interno e 126 da LOM,
e referida propositura não acata tais exigências, assim como também não atende a contento à fundamentação alegada. Assim entende essa comissão a necessidade de sua devolução ao autor pelos erros formais nele contidos. Assinam os vereadores Lucas Cardoso, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Carol, vereador José Carlos Machado, Jair Bonilha Gata Morta e doutor Biratã Fernandes de Oliveira. Em votação, o presente parecer. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, devolva-se ao autor. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exara parecer ao protocolo diversos número 3 de 2015, referente ao balancete de despesas da Câmara Municipal da Estância de Atibaia no mês de março de 2015. Assinam o presidente e os demais membros da referida comissão. Senhor presidente. Em discussão, o presente parecer. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarde seu pronunciamento da Igreja Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 5 de 2015, que versa sobre instituição do Programa de Recuperação de Crédito para Pessoas Físicas e Jurídicas, PRC, da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia. Parecer assinado pelo vereador Lucas, vereador José Machado, vereadora Carol Castilho, vereador Jair, e o voto em separado do vereador doutor Biratã Fernandes de Oliveira. A ordem do dia da próxima sessão, em primeira discussão. Exara parecer, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer favorável ao projeto de lei número 115 de 2014, de autoria do vereador Almir Bueno do Prado, que versa sobre denominação de Academia da Saúde no município de Atibaia. Assinam os 5 vereadores da referida comissão. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer favorável ao projeto de lei número 7 de 2015, que dispõe sobre denominação da Estrada Santa Rosa, atual Estrada da Bocaina, ou Chico Saito, no bairro do Tanque, nesse município, e da outras providências. Assinado pelos 5 vereadores, membros e presidente da comissão. A ordem do dia da próxima sessão, em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer favorável ao projeto de lei número 15 de 2015, que dispõe sobre denominação de Rua Paraíso, atual Estrada Estadual São Paulo, no bairro Jardim Paraíso, no Tanque, nesse município, e da outras providências. Também assinado pelos 5 membros da comissão, presidente. A ordem do dia da primeira sessão, em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer favorável acerca do projeto de lei número 18 de 2015, que versa sobre a obrigatoriedade da divulgação explícita de cartaz de alerta ao consumidor sobre a observância da validade do produto pelos supermercados e estabelecimentos assimilares. Assinado por
pelo vereador Lucas, vereador José Machado, vereadora Carol e vereador Jair Bonilha Gata Morta. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer favorável ao projeto de lei número 16 de 2015, de autoria do vereador Almir Bueno do Prado, que versa sobre denominação de logradouro público no município de Atibaia. Assinado pelos vereadores José Machado, Lucas Cardoso, Jair Bonilha Gata Morta e Carol Cacílio. Parecer da Comissão de Constituição. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer favorável ao projeto de resolução número 2 de 2015, de autoria da vereadora Carol Moreno Cacílio, que trata de alteração dos artigos 79 e 81 da resolução número 2 de fevereiro de 2012, assinado pelos 5 vereadores da comissão. A ordem do dia da próxima sessão. Senhor presidente, não existe mais expediente a ser lido em formato de pareceres. Solicito então ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Sim, tranquilo. Requerimento 130 de 2015, de autoria desse vereador, que requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações e documentos acerca das obras de construção da sede do SESI no campo do Jacaré, no Jardim Cerejeiras. Em discussão, o presente requerimento 130/2015, do nobre vereador, primeiro secretário dessa casa, professor Rodrigo Parros. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador, senhor presidente. 10 minutos com a parte. Apenas a título de esclarecimento, senhores vereadores, público presente, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Atibaia. Senhor presidente, no início de 2015, nós fizemos um requerimento à Prefeitura, relatando justamente a paralisação das obras do SESI. Na ocasião, a Prefeitura respondeu o que a devida paralisação era uma responsabilidade da empresa responsável pela devida construção do prédio do SESI no Jardim Cerejeiras. Essa resposta, inclusive, havia um compromisso da Secretaria em verificar junto a essa empresa o cumprimento da obra. Fato que não foi cumprido, nós acionamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conversamos diretamente com o senhor Aziz Miguel, que realmente não havia sido cumprido e que a empresa ela não estaria em condições do cumprimento do contrato. A Secretaria nos informou que pretende uma nova licitação, as tomadas de providências junto à Fiesp, e nesse sentido nós estamos fazendo um novo requerimento justamente por entendermos a necessidade, a urgência dessa nova relicitação. Então, nesse sentido, eu sei que existe um grande envolvimento por parte da Fiesp e da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia. Nós sabemos que o orçamento a ser disponibilizado é por parte da Fiesp, efetivamente, mas nesse sentido nós estamos apenas buscando mais informações. Entendo que o primeiro requerimento ele ajudou muito a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque, com base nisso, o secretário Lívio, o Aziz, diretor de indústria, se movimentaram, fizeram o trabalho que tinham que fazer junto à Fiesp, que é cobrar para que realmente a construtora cumprisse o contrato que foi estabelecido, e nesse sentido nós estamos aqui buscando mais informações no sentido de verificar quando será efetivada uma nova relicitação e também as informações que sejam necessárias para termos essa obra do SESI sendo construída e terminada até o final desse ano, senhor presidente. Ainda em discussão, o requerimento 130/2015, do nobre vereador, primeiro secretário dessa casa, professor Rodrigo Parros. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficias.
Requerimento número 131 de 2015, que requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre o Centro de Convenções e Eventos Vitor Brecheret, assinado pelo vereador Paulo Fernando Serrano Cata Preta. Subscrito também pelo vereador Paulo Jesus. Coloco em discussão, então, o requerimento 0131/2015, do nobre vereador Paulo Fernando Serrano Cata Preta e do nobre vereador Paulo de Jesus. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento número 132 de 2015, que requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações referentes ao serviço de pavimentação asfáltica para a Avenida Paulista, a partir do número 1139, no bairro Jardim Paulista, nesse município. Assina o vereador Jair Bonilha Gata Morta. Vereador. Em discussão, o presente requerimento 132/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento número 133 de 2015, do vereador Paulo Jesus. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente informações acerca de possíveis obras de contenção de encosta e escoamento de águas pluviais em terreno da prefeitura localizado no final da rua José Inácio, no encontro à rua Professor Alexandrino Silveira Bueno. Em discussão, o presente requerimento 0133/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existem mais requerimentos a serem lidos, senhor presidente. Senhor presidente, acaba de chegar aqui pelo Departamento Legislativo mais um parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Pode ser lido? Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, exara parecer favorável ao projeto de lei número 22 de 2015, que dispõe sobre denominação de creche municipal Professora Nelide Greco Avanço, a creche municipal localizada no Jardim do Trevo, nesse município, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Assinado por todos os vereadores da comissão. A ordem do dia da primeira sessão, em primeira discussão. Não existem mais requerimentos a serem lidos, senhor presidente. Então, passo a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura das indicações. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares e público presente. Senhor presidente, devido ao número elevado de indicações e para dar agilidade aos trabalhos, com base no parágrafo 1º do artigo 231 do Regimento Interno, solicito a dispensa das leituras das indicações completas, bem como de suas emendas e autoria. Nesse instante, coloco em discussão e votação o nobre pedido do novo segundo secretário dessa casa, que requer a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas diretamente ao senhor prefeito. Os vereadores que concordam com o pedido do nobre segundo secretário dessa casa permaneçam como estão. Aprovado, encaminhe-se ao senhor prefeito. Passa a palavra ao primeiro secretário que faça a leitura das moções. Pois não, senhor presidente. Apenas a título de esclarecimento, a primeira moção é uma moção de pesar dos vereadores, por se tratar do mesmo homenageado. Inicialmente o doutor Avanço havia protocolado, em seguida o vereador Baixinho Barbeiro, os dois estão assinando em conjunto nesse momento, a moção de pesar pelo falecimento de Francisco Giraldo Ruiz, assinado pelos vereadores Baixinho Barbeiro e doutor Avanço. Pelo nome, senhor presidente.
Pela ordem, Paulo. Então, senhor presidente, a pessoa aí que o senhor Giraldo, o Chico Giraldo, como era conhecido, né? Tanto conhecido meu quanto o doutor Avanço, acho de muita gente aqui, né? Pessoa que tem um comércio na cidade há bem mais de 50 anos, né? Desde a Casa Ricaredo, né? Começou na Rua Tomé Franco, depois para Benedito Almeida Bueno e hoje na João Pires, né? Então, até conversando com a filha dele, que estudou junto comigo, e do acontecido falecimento do pai, então, fiz essa moção. Eu já tinha dado entrada ao pedido de moção ao doutor Avanço, então, eu gostaria que, de repente, pedir ao doutor Avanço para estar assinando junto com ele, e que fosse entregue à família as duas moções, a minha e a doutor Avanço, as duas juntas, porque o carinho é igual dos dois vereadores para com a família. Seria possível juntar as duas e ser entregue à família? Passando a leitura do doutor Avanço e protocoladas e juntadas as duas para entrega à família. A gente junta, mas a gente vai o que tem de protocolo, que é a do seu Avanço. Eu falei, lê-se a primeira e só junta as duas e entrega à família. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Avanço. Continua em discussão e votação a moção de pesar do nobre vereador Francisco Carlos Avanço. E outros. Está aberto para discussão. Não havendo o vereador interessado em discutir, coloca em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Moção de pesar, apresentada pelo vereador Jair Bonilha Gata Morta, apresenta moção de pesar pelo falecimento do senhor Isnardi de Souza Pita. Coloco em discussão, então, a moção 015 de pesar do nobre vereador Jair Bonilha Gata Morta. Existe algum vereador interessado em discutir a presente moção de pesar? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Moção de pesar apresentada pelo vereador Josué Luiz de Oliveira Dedel. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Ronaldo Rangel. Em discussão, a presente moção de pesar do nobre vereador José Luiz de Oliveira Dedel. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador, presidente, só para enaltecer o pedido, o Ronaldo, ele foi um grande incentivador de esporte aqui em Atibaia, nasceu e morou sempre ali no CTB, conhecido acho que por muita gente, inclusive primo do Djalma, que trabalha aqui com a gente, e eu gostaria de homenagear a família com essa moção de congratulação, de pesares. E gostaria de abrir a todos os vereadores para que eles possam estar votando junto. Obrigado. Continua em discussão ainda a moção de pesar. Existe algum vereador interessado em discutir? Senhor presidente, gostaria de estar assinando junto essa moção. Senhor presidente, após a discussão eu queria fazer um novo pedido. Após a discussão e aprovação dessa moção, eu queria pedir fazer um novo pedido. Após a aprovação dessa moção. Ah, sim. Então, coloco em votação a moção de pesar do nobre vereador José Luiz Oliveira. Os vereadores que concordam com a presente moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Pelo senhor presidente, eu gostaria que fosse inserido na sessão de hoje também a moção de pesar para Benedito Del Pesco, que é tio, né, e faleceu agora no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Então, como essa casa estava fechada, então ela está entrando sem protocolo. Coloco em discussão e votação
a presente moção de pesar do nobre vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, sem protocolo. Os vereadores que concordam permaneçam na comissão. Os vereadores que concordam com a presente moção de pesar, permaneçam como estão. Aprovado. Agora a gente vai fazer a leitura, nobre vereador. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Del Pesco, assinado pelo vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Coloco então em discussão a moção de pesar sem protocolos do nobre vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Existe algum vereador interessado em discutir a presente moção? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais nenhuma moção a ser lida, senhor presidente. Passo à fase, então, de tema livre. Há algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador, senhor presidente. O vereador Jorge está inscrito. 10 minutos com a parte. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e a todos que acompanham pela internet, boa noite. Gostaria de parabenizar a todos que estão aqui presentes, Walter Chaves e a todos os amigos aqui que estão na sessão. Senhor presidente, recebi na segunda-feira passada, após a sessão, uma denúncia sobre um acontecimento que ocorreu no bairro São Roque. Recebi essa denúncia através do Walter Chaves e imediatamente me conduzi à Santa Casa de Atibaia para apurar os fatos. Hoje, senhor presidente, é com muita tristeza e muita indignação que trago a esta casa um fato ocorrido em 24 de abril, hoje fazendo 10 dias, e nenhuma nota referente aos fatos foram noticiados. Trata-se, nobres vereadores, de um descaso com as crianças da Escola Municipal Professora Rita de Lourdes, localizado no bairro São Roque. E estão nessas condições que o playground da escola encontra-se hoje. Pode apagar a luz? Vocês podem ver que o tanque de areia não possui areia, e existe apenas um piso de barro duro. As gangorras, os apoiadores, tomado pelo ferrugem, com os parafusos expostos, colocando as crianças em risco. Como vocês podem ver aí, olha, o tamanho do parafuso exaltado para cima do brinquedo. No brinquedo trepa-trepa, que é o nome dado a esse brinquedo, o ferrugem tomou conta. É nessas condições que as crianças usam esses brinquedos. Olha aí, totalmente enferrujado, sem condições nenhuma de uso, nenhuma. Uma criança não subir nisso aí, esse ferro, que não existe mais ferro, o ferrugem comeu, quebra, a criança cai para trás e bate a cabeça no degrau onde ela sobe. Pronto, deu uma fratura. Morreu uma criança. É nessas condições que se encontra. Estou vendo que muitos estão dando risada. Mas é nessas condições que se encontram as escolas da rede municipal. As balanças, essa semana, passaram por uma pequena reforma, trocando 6 por meia dúzia. Ou seja, deixando nas mesmas condições de risco. Como vocês podem ver aí, olha, o escorregador também passou essa semana por uma pequena reforma.
onde foi trocado as madeiras das laterais, que estavam quebradas, e colocaram umas madeiras cheias de farpas. O inox, onde as crianças escorregam, olha as pontas, correndo o risco de pegar um dedo de uma criança, até mesmo a perna, e ali a criança perdeu um pedaço da sua perna. Olha as correntes das balanças. Trocaram os parafusos do assento, e é onde eu falo que trocou 6 por meia dúzia. Um brinquedo sem condições nenhuma de uso. E é aí que as crianças estão brincando. Ou estavam, não sei. Colocaram os parafusos novos, vocês podem ver que o parafuso é novo, foi na quarta-feira executado esse serviço, onde deixaram um monte de farpa. Dentro do parque, foi encontrado vários pedaços de pedra, como também madeiras, tijolos, enfim, madeiras com pregos expostos, o matagal em volta da escola. Uma verdadeira vergonha para esse município. Aonde vem ali cobra, aranhas, ratos, escorpiões e outros insetos mais. Quando a fossa enche, aquela água da fossa escorre pelo parque. Um verdadeiro descaso com as crianças dessa escola. Os extintores, todos os extintores da escola estão vencidos. Todos. Só que para deixar bem claro aqui, na escola não possui telefone. Essa escola não possui telefone. Ou seja, se a escola pega fogo, não tem como chamar o bombeiro. Morre todo mundo lá. Porque não tem um extintor. A pia do banheiro, vocês podem ver, no balançar, está totalmente solta. Solta o som. Trazendo um grande risco, todos os vasos sanitários soltos. Eu já vi acidente. Quem não já viu, coloca na internet. Acidente de vaso sanitário. Vaso sanitário solto, do jeito que está aí, uma criança se rasga inteira, caso um vaso desse quebre. E não tem conserto. O único conserto que vai ter é a criança ir direto para o cemitério. Para aí. Exatamente aí. Antes dos parafusos, tinha esse gancho. Exatamente esse gancho. Vocês podem ver na ponta do gancho, da balança, tá? O pedaço de ferro ali em cima, onde foi serrado, e ali ficou aquele pedacinho. Está claro, nobres vereadores, sobre a imprudência, negligência e imperícia, quando deixaram essa rebarba do vergalhão dobrado, que servia como uma alça da balança. A alça que mais parece um grande anzol, que fisgou o antebraço de uma pequena criança de 6 anos de idade, dilacerando uma grande parte do seu bracinho. Aí está o braço da criança. E nada disso saiu na imprensa da nossa cidade. A escola não possui telefone, como eu já disse, para chamar o resgate. Uma professora não. Estou aqui com... Para um pouquinho. Um anjo da guarda, que isso não pode ser chamado professora. É um anjo da guarda. Colocou a criança no seu próprio veículo, no seu carro, e partiu desesperada,
sentido ao pronto-socorro da Santa Casa, para que essa criança não viesse a óbito, pelo tanto sangue que jorrava. Pode soltar. A Josiane, mãe da Bianca. Essa é a mãe da criança. A criança que foi machucada no brinquedo da escolinha Rita de Lourdes. Josiane, por favor, qual é o seu nome completo? Eu me chamo Josiane Conde Mendes Ferreira. Eu sou a mãe da Bianca, que se machucou na escola Rita de Lourdes. Ela se machucou no parque da escola, no balanço, que estava em péssimas condições, vocês vão estar vendo pelo vídeo depois aí. E é isso, não tem telefone fixo na escola. Há 3 anos que ela estuda lá. E está em péssimas condições. Se vocês verem aí, até o extintor está vencido. E do telefone mesmo, por exemplo, como que pode uma escola não ter telefone, entendeu? Às vezes a gente precisa estar ligando no meio do dia para ver, falar alguma coisa sobre a criança e não tem condições. Para vocês verem como que pode estar o braço dela, quase que ela perdeu. Olha o braço dessa criança, gente. Ainda tá desse jeito, se fosse um filho de um juiz, ou de um promotor, assim, ou de todos vocês aqui, não é brincadeira. Será que estaria assim? Precisa tomar alguma atitude, porque senão a gente vai estar entrando em contato com a Secretaria da Educação e eu vou tirar ela de lá, porque se o pai continuar daquele jeito, eu não vou mandar minha filha para a escola. E a gente tem a obrigação de estar mandando as crianças para a escola, mas numa escola que tem condições para as crianças estarem. Porque como que a gente vai trabalhar sossegado com a criança desse jeito, não na escola desse jeito? Não tem condições. É o que eu peço para vocês estar verificando isso aí. Então, eu queria fazer um apelo para que os vereadores andem na escola, para eles se movimentar, porque não tem como mandar as crianças para a escola desse jeito. Houve acontecido outro dia, minha filha chegou em casa falando que teve uma criança que ela escorregou no escorrega da escola e entrou uma felpa por dentro do short, riscando a perna da criança, rasgou o short, por pouco não cortou a perna da criança, entendeu? É por isso que eu estou aqui fazendo um apelo para todos os vereadores se movimentar, porque é necessário, não é brincadeira isso, gente. O que aconteceu com o braço da minha filha não é brincadeira. E vocês podem estar verificando, E eu queria que vocês andassem, vai nas escolas, procurem saber o que está acontecendo, porque a gente trabalha, a gente manda os filhos deles para a escola, e é isso que acontece. Em vez de aprender, eles saem de lá machucados. Pela ordem, permita-me uma parte. Sim, vereador. Nobre vereador, eu vou conduzir, porque já passou o tempo do requerimento. Você pode até pedir no tema livre também falar sobre o assunto. Não, mas o tempo que o nobre vereador Jorge tinha do tema livre já explorou. São 12 minutos. E outra coisa, eu quero falar para você, me desculpe, eu não dei um sorriso aqui rindo de coisa séria. O nobre vereador, primeiro secretário... Presidente, eu não falei nem seu nome. Ele fez uma brincadeira eu não falei do senhor. E eu acabei rindo, então eu não ri da situação que você estava demonstrando. Presidente, em nenhum momento eu falei do senhor. Mas era eu que estava sorrindo. Não, presidente, eu estava falando lá na plateia, não foi para o senhor. Então, se o senhor sorriu também, não tem culpa. Eu nem vi. Porque ele me fez uma piada aqui e não tinha como rir no momento, vi. Mas não por conta porque eu não brinco com coisa séria. Agora está todo mundo rindo. Então, o seu tempo já se estendeu, você pode vir na explicação pessoal. Obrigado, presidente. E aí eu passo ao nobre vereador José Luiz Oliveira. Tá ok, obrigado. Okay? Agora você está inscrito em tema livre, então, correto? Que não tem mais a parte, já acabou o tempo do... Vereador Dedel. Eu vou usar a palavra daqui mesmo, presidente, porque, na verdade, eu acho que nós temos que nos preocupar, realmente, porque o assunto é sério. O assunto não foi trazido aqui para que a gente possa estar ignorando, ou se até mesmo, se alguém sorriu, Jorge, você presenciou, é porque a pessoa não deve ter filho ou neto, como é o meu caso. Porque, na verdade, eu tenho neto na escola também, nos parquinhos, que pode estar correndo um grande risco lá. Eu acho que a mãe ali pediu de uma forma que nós realmente temos sim que fazer, já que a prefeitura e a secretária
não faz a vistoria numa escola, vendo os riscos que ela pode trazer para a criança. Porque, na minha opinião, quem tem que primeiro ver é a diretora dentro de todo aquele espaço, que é ela que é a cabeça daquilo ali. Segundo, a secretária tem que ter alguém que tenha que ir lá para ver como aquilo está funcionando, para licitar nas normas e na segurança para as crianças. Será que isso está acontecendo? É visto que parece que não. Então, quando a gente fala que tem secretário que está tentando levar os 4 anos, né, de uma forma, vamos deixar levar, porque do jeito que está indo está certo, ou está bom, ou está andando, isso não é certo. Temos que ir lá corrigir. A gente está aqui para fiscalizar, e eles têm que sim fiscalizar a secretaria deles, porque a pasta deles diz que eles têm que fazer isso. E a gente acaba de ver aqui que o risco não foi só o parafuso lá cortado, Jorge. A gente viu que tinha mais coisas ali, principalmente aquilo cortado. Uma criança pega naquilo porque é o último ferro ali. Enfim, o dedo. Arranca o dedo fora. Então aquilo ali tinha que ser interditado no momento que eles foram fazer esta revisão, que foi péssima. Eles estiveram no lugar e não tiveram a cautela de ver que aquele cano traz risco para as crianças. Viram que ali tem um monte de tijolo que um pode tacar no outro, são inocentes. Um pode atingir o outro, pegar o tijolo e tacar em criança. Um pedaço de madeira, um murinho sem cerca ali. Um empurrão na criança, a criança cai lá para baixo também. É criança, gente. Então, a gente tem que fazer tudo para que a gente evite o pior. Porque o pior poderia acontecer. Poderia ter acontecido, e como pode ainda, porque a menina ainda corre um grande risco que está inflamado aquilo ali e não contém a inflamação. É um caso que a gente tem que analisar e levar, sim, Jorge, a sério. Eu acho que você está de parabéns, é um papel do vereador, a gente correr e andar pelas escolas, não só pelas escolas, mas os demais setores municipal. Entendeu? Parabéns e obrigado. Posso complementar? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que se ver, a gente como faz parte da Comissão de Saúde e Educação, eu acho que a gente tem que avaliar, não essa só, como todas as escolas. Eu acho que, se essa escola tem uma direção, essa direção tem que ser, pelo menos arguida, ela tem que ser questionada do que está acontecendo, porque o diretor vive ali todo dia, o professor vive ali todo dia e não viram o que está acontecendo. Eu acho que isso aí tem que ser chamado às falas, talvez pela Comissão de Saúde e Educação, da qual a gente faz parte, até para entender o que está acontecendo, porque isso é um fato grave. Agora, se uma diretora que está lá todo dia, professores que estão lá todos os dias, não enxergam isso, eu acho que é no mínimo por imprudência e negligência, sem dúvida. Né? Então, acho que a gente precisaria tomar, e aproveitando esse fato dessa escola estar nessas condições, que inclusive ano passado eu tinha feito um requerimento justamente sobre essa escola, e tem mais coisas ali, inclusive quando os carros passam na rua, a poeira que entra para dentro da escola, as crianças não conseguem estudar ali dentro. Então tudo isso a gente precisaria estar vendo. As condições das escolas precisam ser avaliadas de forma eficaz, porque me parece que que essa direção dessa escola, pelo menos, que está lá todo dia, se você fosse o diretor dessa escola, você não teria visto isso? Eu acredito que nós temos que fazer uma avaliação da seguinte forma: será que algum professor ou diretor já não levou para a secretaria e a secretaria não deu a mínima? Então, peraí, nós temos que avaliar tudo isso. Então, hora de julgar, não. Nós temos que sabemos que não é primeiro professor, não. Segundo diretor, terceiro secretaria de não ensino. É julgamento, não. E Eu quarto, acho que o prefeito por ter que cobrar a secretaria. Eu acho que a gente precisa saber o que está acontecendo e botar os pingos nos is. Quem é responsável pelo evento, seja onde for, né, ou em qualquer outro espaço público, tem que ser responsabilizado. Eu acho que para isso a gente poderia eu chamaria a comissão, para que essa comissão tomasse pé dessa situação como Comissão de Saúde e Educação da Câmara dos Vereadores. Eu proporia até que se fizesse estou propondo isso aqui agora. Parabéns, Edson, acho legal a sua sugestão, mas eu acho que antes de julgar nós temos que avaliar, porque o que foi apontado aqui foi aonde foi o princípio de tudo. Agora temos que avaliar o porquê que aconteceu, porque às vezes já tem notificação
e chegou na secretaria e nós não estamos sabendo. Será que chegou também no conhecimento do prefeito? Nós também não sabemos, então é uma avaliação que nós temos que fazer. E com isso a gente tem que procurar saber. Pois não, vereador? Uma parte, novo vereador. Ouvi o comentário na escola que a direção fez vários requerimentos solicitando a reforma do brinquedo, já há algum tempo. Como também vem solicitando lombada na frente dessa escola, ali por ser uma estrada de terra, os carros passam a mais de 80 por hora. Qualquer dia, eu vi ali por algumas horas que eu fiquei, na quarta-feira e quinta-feira da semana passada, que a qualquer momento nós vamos ver uma criança estendida ali naquele chão. A qualquer momento. Por falta de responsabilidade. Porque isso daí, gente, nós não temos que ficar aqui solicitando lombada, não. Isso é dever de secretário de trânsito, da escola, de educação, ver que naquele local é uma escola que exige, tá? Tem que exigir uma instalação de uma lombada. Não temos que ficar aqui fazendo requerimento. Isso é absurdo. Toda semana faz requerimento e o serviço não é feito. O que está acontecendo? Para onde está indo o dinheiro arrecadado dentro do município? O que estão fazendo? Porque deixar os brinquedos nessas condições, gente, me desculpa, isso é um crime. Isso é crime. Principalmente depois que eu levantei a compra do material escolar desse ano, que não foi diferente da do ano passado, só que não é agora que eu vou falar a respeito disso. Fiz um ofício ao prefeito para que não pagasse, para que fosse averiguado antes dos preços, mas não obtive resposta. Foi pago o material em mais de 100% superfaturado. Tá? Isso é um verdadeiro absurdo. Obrigado, presidente. Passo a palavra para o vereador. Eu tenho mais 30 segundos, novo vereador. Eu vou passar o Bira. Ô, Daniel? Beleza. Então, acho que, na verdade, a gente tem que realmente cooperar, correr junto com a prefeitura, mas nós somos vistos que não é desse jeito por eles. Porque nós indicamos, fazemos requerimentos apontando onde está o problema, só que nós somos taxados como quem pede muito. Isso não é certo. Nós estamos ajudando a prefeitura a desenvolver o serviço dela, apontando o que o povo quer. Só que não está aparecendo isso. Obrigado. Me permite uma parte, nobre vereador? Pois não, vereador. Apenas um comentário aqui, acho que construtivo. Realmente, essa escola ela foi objeto de várias demandas. Eu, particularmente, fiz indicação, o senhor, o vereador Jorge, o vereador Dr. Edson, salvo engano, o vereador Akio Matsuda também. Entre outras escolas. O vereador Lucas, líder do prefeito, semana retrasada, ele passou um plano de trabalho da Secretaria de Educação. Se o senhor pudesse nos encaminhar esse plano de trabalho, qual é a previsão das obras, o que foi feito, o que pretende ser feito, porque pelo comentário que o senhor havia me passado, a Escola de São Roque era uma das escolas que seriam atendidas nas reformas e ampliações e manutenções da Secretaria de Educação. Nesse caso, eu entendo que é uma das escolas com extrema urgência. Realmente, eu entendo até com uma proposta construtiva para a prefeitura, que até fosse revisto para passar essa escola na frente de outras aí. Eu sei que realmente existe uma necessidade, deve ter sido feito um planejamento em escalonamento e principalmente por demanda, mas essa é uma escola que, num primeiro momento, aparentemente é uma das escolas que tem grande necessidade dessa manutenção e reforma com urgência para que não aconteça novamente o que aconteceu. Então, uma sugestão e uma proposta ao líder do governo e ao governo Saulo, né? Eu acredito que é isso aí que a gente quer, né? Para que a gente possa fazer a coisa continuar andando como vem andando. Obrigado. Mais algum vereador inscrito em sistema livre? Doutor Ubiratã. Boa noite a todos. 10 minutos, com a parte. Boa noite a todos. Eu já falei aqui anteriormente, esses estabelecimentos públicos, prefeitura, Estado, sabe,
parece que eles não têm alvará. Todo empreendimento particular, todo mundo tem seu alvará. Já aconteceu aqui daquela história da merenda escolar lá, daquela imundície lá onde guardava-se comida totalmente irregular. Agora, a escola também pergunta vocês que entendem de escola. Para abrir uma escola não tem que ter alvará? Tem. Sim. Alvará de tudo quanto é coisa, de bombeiro e tal. Então, essa escola também tem que ter alvará, senhores. Escola, posto de saúde, ambulâncias. Eu não vejo uma ambulância da prefeitura. As minhas ambulâncias têm fiscalização com uma frequência, com exigência, sabe? Eu não vejo uma ambulância da prefeitura com alvará lá, pregado na parede. Então, essa escola, senhores, todas elas, todo estabelecimento público tem que ter alvará. Até a hora que dá um problema desse. O que essa criança teve? Essa criança teve um acidente doméstico. Vão nos hotéis para ver se os hotéis não têm que prestar conta daqueles parquinhos deles ali, dos brinquedos e tal. A gente sabe, eu já transportei criança que levou um brinquedo daquele no peito e foi a óbito, sabe, com trauma de tórax. Senhores, tem que ter alvará. Os estabelecimentos públicos, estaduais, federais e municipais tem que ter alvará, tem que fiscalização, tem que prestar conta. Agora, só vai prestar conta depois de um acidente. Vamos exigir, sabe, que esses governos tenham, não estou criticando Saulo, Denig, quem quer que seja, são um bando de irresponsáveis esses caras. Sabe, são irresponsáveis, fazem campanha política, eu reformei a escola, eu gastei 100 mil, 200, é obrigação dele. E não fazer campanha política com isso, senhores. Sabe, vão lá no bairro, gastamos 300 mil reais para reformar a escola. Que reforma? Isso chama-se manutenção. Isso chama-se responsabilidade. Essa criança, pelo que eu vi ali, eu como médico, é um acidente grave, é uma região de risco, onde passam nervos, artérias importantes, ela poderia ter perdido a vida. Sabe? A gente sabe que acidentes na femoral são gravíssimos, o óbito é rápido, não tem um telefone, é transportado de uma forma irregular. Essa criança podia ter morrido. Essa criança pode ter uma lesão muscular grave, com perda dos movimentos. A menina, não sei quantos anos tem, 6, 7, 8, 10 anos, pode impedir a capacidade física dela. Ela pode perder os movimentos sensoriais, sabe? Acabar tendo uma atrofia pela falta dessa lesão do plexo nervoso da região ali. Então, senhores, isso chama-se responsabilidade, presidente. Desculpa, mas essa diretora que vai lá todo dia tem que ter relatórios do que está acontecendo. Cadê o alvará? Vamos exigir, sabe, que esses serviços públicos tenham alvará, como todas as empresas tenham. Sabe, que não passe dessa irresponsabilidade da forma como foi. Sabe, dê graças. Se pega um pai nervoso, a besteira é pior ainda. Sim. Sabe, por quê? Aí debanda para o lado, entendeu, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque é um acidente grave, senhores. Uma menina bonita, acidente grave. Uma escola numa condição de imundície daquela tem que ser interditado, como aconteceu aquela vez da merenda. Não morreu ninguém por sorte. Sabe, comida podre, estragada, vencida. Onde é que o município aceita isso? Quer dizer, essa casa aqui, sabe o que está parecendo? Está parecendo um balcão de delegacia de polícia. Daqui a pouco vai começar a chegar aqui tudo quanto é coisa. Mata um, tira, não sei o quê. Vamos lá para a Câmara de Vereadores que lá eles resolvem. Está virando o quê? Ministério Público. Sabe? Daqui a pouco nós vamos ter que decidir. Nós não decidimos nada, senhores. Nós não decidimos nada. A função do vereador não é essa. Balcão de delegacia, sabe? Daqui a pouco para briga de marido e mulher, para essas coisas todas. Presidente. Permite uma parte? Uma parte, presidente. Uma parte não, vereador. É só para completar aqui. Eu não terminei de falar ainda. Então, fica à vontade. Entendeu, senhores? Então vamos colocar responsabilidade nisso. E não fazer, como eles acabam fazendo, campanha política. Eu reformei isso, eu fiz aquilo, eu comprei ambulância. Isso é obrigação do prefeito. É obrigação do governador do estado, é obrigação do presidente de um país. E não ficar fazendo campanha política com esses absurdos, colocando a responsabilidade
sabe, em primeiro lugar. Pronto, uma parte, senhores. Parabéns pela palavra, doutor Biratã. Só para deixar claro aqui a população, vieram me perguntar, já estamos encaminhando um ofício ao Ministério Público para que seja apurado a irresponsabilidade de quem quer que seja, e a família já está amparada de advogado para que entre com uma ação de indenização, tá? Porque nós não sabemos, como o doutor Biratã falou, o que vai acontecer com esse bracinho dessa criança. Obrigado, presidente. Permite uma parte, vereador doutor Biratã? Eu gostei do seu posicionamento e eu entendo a necessidade de uma revisão na questão estrutural da questão educacional do município. O que aconteceu por muitos anos, alguns bairros afastados, e justamente por esse entendimento político, muitos prefeitos vinham e iam construindo escolas em bairros para atender 30, para atender 40. A própria escola ali do lado da FAT, no Jardim Brogotá, ela atendia um número muito pequeno de alunos, 30 alunos. E o que acontecia? Várias escolinhas no município desestruturadas, né? Isso eu falo... Estou falando de vários governos, não estou falando especificamente do governo Denig, Beto, Saulo, Calegari, Maturana, que seja. Então, hoje no município, nós temos 10 escolas municipais, doutor Biratã, que são as chamadas escolas rurais. Elas têm, além de um modelo estrutural totalmente ultrapassado, existem escolas como, por exemplo, a da Três Pistas, que é uma escolinha que era uma casa antiga, lá embaixo, cercada de arame farpado e tudo mais. E isso é uma situação que vem ocorrendo há muitos anos no município. E inclusive na questão estrutural pedagógica. Então está errado desde a estrutura física, como, no meu entendimento, isso é pessoal, a questão pedagógica mesmo, onde um professor atende uma sala multisseriada. Nós temos 10 escolas hoje no município que têm essas características. Então nós temos que, realmente tem que se refletir qual é o modelo mais adequado. O modelo mais adequado é você fazer o transporte desses alunos para uma escola mais bem localizada, mais bem estruturada, mais bem organizada, do que de repente ter um diretor. O senhor comentou, vai um diretor todo dia? Não vai um diretor todo dia. O diretor, normal, esses diretores das rurais, eles cobrem 4 ou 5 escolas. Então, o que acontece? É lógico, não tem o suporte necessário e adequado. Então, é realmente um tema para ser discutido, para ser aperfeiçoado, e é uma coisa que vem acontecendo há muitos anos. Isso é uma coisa que, e volto a dizer, não estou aqui defendendo nem atacando ninguém, mas só estou dizendo aqui como professor, temos que rever, porque não existe nada de adequado nas estruturas funcionais, não existe banheiro com adequação para pessoa com deficiência física, não existe estrutura psicológica, psicopedagógica, pedagógica para esses alunos. Por quê? Porque está tudo muito distante. E o que acontece? Nós temos hoje cerca de 800 a 900 alunos nessas escolas rurais, nessas escolas afastadas do centro, e que infelizmente não tem essa estrutura adequada. Então, realmente, já que estamos discutindo, né, a vereadora Carol está participando do Plano Municipal de Educação, muito bem representando essa casa, também pensar numa revisão da estrutura física das escolas rurais, dessas escolas que estão distantes, mas que atendem ali 50, 70, 80 crianças, e que muitas vezes, parece que não, mas uma escola a 8 quilômetros do centro da cidade tem 3 salas dentro de uma sala só. Tem ali 2º, 3º e 4º ano sendo atendido pelo mesmo professor. Obrigado, doutor Biratã. Eu acho que eu vou deixar a minha contribuição também, por conta do tema. Eu acho que já disse tudo, é um acidente, não vamos tapar os olhos e fingir que isso não está acontecendo. Nobre vereador que levantou. Semana passada, um garoto de 11 anos arrebentou a cabeça naquele patamar lá da quadra de esporte, que segura a cesta, nobre vereador Paulo de Jesus. O garoto correndo lá na hora do recreio, e saiu correndo lá, e com monitores lá, na hora do recreio, e ele acabou escorregando, e aquela pilastra que segura a cesta de basquete, e o garoto lá fez um corte na cabeça de 6, 7 pontos. Acidente, e aí? O acidente, todo mundo... Não que a gente vai fechar os olhos, gente, os aparelhos nas nossas casas, em qualquer lugar, são públicos, estão no tempo, oxidam, madeira, apodrece. Não estou falando para justificar,
mas nós temos que ter muito cuidado para falar, porque é um acidente. Não é o que vem acontecendo em todas as escolas do município. Correto? Eu tenho que fazer uma lembrança também ao nobre vereador, primeiro secretário dessa casa. Você falou que não tem assistência das crianças que moram no sítio. O CIEM tem o CAAD. Eu levo o meu filho toda segunda-feira, das 8 às 11, e lá são inúmeras crianças que são atendidas. Então você se equivocou falar que não tem atenção. Tem atenção, sim, entendeu? Tem atenção. Eu só estou te falando para você que eu presencio algumas situações no dia a dia com o CAAD, correto? Meu filho, então, a gente precisa ter um certo cuidado. Nós temos que cobrar uma postura de maior atenção nesses equipamentos. Temos a diretora, quem está no dia a dia com as crianças, na hora do intervalo, na hora do recreio. Esses profissionais têm que fazer a sua parte, identificando essas situações. Mas, gente, acidente, já disse tudo, são acidentes. Isso não é um fato que vai colocar todas as escolas nessa mesma condição. Porque a gente tem um certo cuidado. Então. Uma parte... Quem está com a palavra? Eu sou o presidente. Uma parte, presidente. Presidente, não podemos confundir acidente com o que ocorreu nesse caso. Nesse caso, houve imprudência. É diferente. Porque aquele gancho, tá, em forma de um anzol, aquilo ali não é um acidente. Aquilo ali é imprudência. É negligência. É irresponsabilidade. É diferente do acidente. Porque a menina não caiu da balança e machucou o braço. Não foi isso que ocorreu. Ela rasgou o braço pelas condições do brinquedo que estava. É diferente. Nobre vereador Jorge, eu visito algumas escolas, como o Rodrigo falou, bairro dos Pintos, Água Espalhada, Portão. Em alguns casos, parecido com esse acidente, a diretora ou quem está à frente das crianças, eles neutralizam aquele brinquedo. Apontou aquele dano, aquela condição de... Ele tira o equipamento e não se usa o equipamento. E, infelizmente, talvez alguém não tenha atentado para esse detalhe. Eu, por exemplo, se eu visse aquela situação, eu ia impedir aquele brinquedo. Ele ia ficar, entendeu? A gente ia lacrá-lo, ia tirar a balança ali. Então, é claro que a sua colocação, a sua investigação é necessária e para isso que nós estamos aqui. Mas a gente precisa entender bem, como o nobre vereador falou, são situações que já vêm de 10, 12 anos e a gente também não pode crucificar ou culpar quem hoje ocupa aí a secretaria ou quem está à frente. Entendeu? Acho que talvez não é a maneira mais correta. Eu acho que a gente tem que agir com prudência, cobrar até onde tem que ser cobrado e cobrar daquelas pessoas, né, que realmente estão no dia a dia e estão vendo esse tipo de situação. É verdade? Senhor presidente, posso apenas, como um comentário, e o senhor citou o meu nome, eu só gostaria de explicar uma situação. O que não existe nas escolas rurais é o que? A psicopedagoga em loco. Existe hoje no CIEM o CAAD, como já existia, o CAAD hoje mudou de lugar, e o CAAD existe esse atendimento sim, por encaminhamento de qualquer escola. Isso sim. Agora, em loco, lá, tanto em qualquer escola municipal, não existe o atendimento em loco. Algumas escolas maiores, né, aí sim existe um profissional que ele faz esse atendimento. Mas isso é o quê? É uma premissa para encaminhamento do CAAD. Tá? Só para ficar mais claro. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereadora Carol Castilho. 10 minutos com a parte. Depois mulher que fala muito, não conseguia falar. Falei, eu quero falar. Vamos lá. Primeiro a respeito dos prédios. Eu entrei na prefeitura em 1998, na área da educação. Desde aquela época, não tinha um prédio que tinha alvará, nem nada parecido. Eu tenho informações de que, inclusive com conversas com o pessoal da Defesa Civil, que eles estão dando uma atenção especial aos prédios públicos, principalmente às escolas, e tirando o alvará agora. Eu acho que quem já tentou tirar o alvará de bombeiro sabe como funciona. Não é uma coisa fácil, não é porque é para o setor público e é de prefeitura para bombeiro que vai ser fácil ou não.
Então, está começando agora, é um trabalho que nunca foi pensado em fazer. E aí a gente também não vai pôr culpa em administração ou deixar de pôr, porque eu acho que isso não existe nem em Atibaia, nem em nenhuma outra cidade. Então, não é a administração X ou Y. Não tinha alvará. Está se fazendo um estudo para se tirar os alvarás das escolas. Essa é a primeira parte. A situação do parque, há quanto tempo ele está assim, né? Mais uma que eu fui anotando aqui e vou... Como que está o plano de trabalho das escolas, que aí, como a gente falou, o Lucas poderia dar essa informação de qual escola é prioritário ou não. O que foi pedido da escola, é responsabilidade da Secretaria de Educação? Claro que é. O que foi pedido para a Secretaria de Educação, o que a Secretaria de Educação olhou, a responsabilidade da Secretaria de Educação é uma. A gente não vai eximir a Secretaria de Educação da responsabilidade dela de olhar as escolas, de verificar como montar as coisas. Mas tem a responsabilidade também extintor, por exemplo. A prefeitura tem registro de preço de extintor. Então, foi a gestão da Secretaria de Educação ou foi a gestão da escola? Seja a diretora, seja quem estava ali, que não passou. Eu olhei lá, o extintor venceu em janeiro. Então, nós temos aí 4, 5 meses. Esse extintor foi pedido para a Secretaria? Não foi? A gente tem que observar tudo isso. Como o nobre vereador Ubiratã falou, a gente tem que ter a responsabilidade, o Dedéu também, de não julgar e tentar entender primeiro toda uma situação antes de quem é cada responsabilidade. Cada integrante dentro de uma situação dessa, dentro da Secretaria de Educação, nós aqui, enquanto vereadores, cada um tem uma responsabilidade. Mas então vamos dar responsabilidade para quem é de direito. Segunda parte. Se o parque estava naquele estado, eu trabalhei dentro de escola, eu sei que a gente tem as dificuldades. Como é que continuaram deixando as crianças trabalhar lá? Então, vamos, por mais que seja difícil, por mais que seja... vamos partir do princípio de que a diretora pediu, de que estão esperando a reforma da Secretaria de Educação. Vamos fazer uma outra atividade, não vamos utilizar aquele brinquedo para que não corra... Acidentes ocorrem. Eu tive crianças que sofreram acidente. Acidente ocorre dentro da nossa casa, criança às vezes. Mas o acidente, não como o vereador Jorge falou, não uma situação que estava nítido de que poderia acontecer alguma coisa. Então, não vamos utilizar o parque, vamos usar uma outra atividade. Então, cada um tem que ver a responsabilidade de quem é de direito. Outra situação, ela está sendo amparada ou não está? Ela foi socorrida pela professora, como o nobre vereador Jorge falou, e qual foi essa assistência que foi dada para ela? Tudo isso a gente tem que verificar também. Quanto às salas multisseriadas, é um eixo do Plano Municipal de Educação. Nós temos o Plano de Educação Municipal de Educação, ele foi feito em 2008, ele teria validade até 2018. E como o governo federal lançou um novo plano, a prefeitura tem até junho, julho agora, para refazer o plano, mesmo ele não tendo vencido. E conforme você vai estudando o plano, tem muita coisa que foi alcançada e tem muita coisa que não foi alcançada nem em sonho. E aí é toda uma estrutura que você tem que puxar um pouco o pé no chão, para você falar, eles estão calculando 2020, 2025. Então, até lá, o que nós vamos conseguir atingir ou não? E as salas multisseriadas, ela está nesse plano, é um dos eixos, para que realmente possa se chegar numa conclusão. Escola isolada, a gente sabe que é complicado, mas que a gente possa chegar a uma conclusão. Então, assim, como o nobre vereador Miro falou, é um problema que tem que ser analisado. Acho que o Edson bem colocou, a Comissão de Educação está aí para também dar um amparo e analisar o que pode ser analisado, mas a gente não pode deixar... Oi? Mas a gente não pode deixar de questionar a responsabilidade que cada um tem nessa questão. Obrigada, vereador. Você me concede uma parte, vereadora? Em primeiro lugar, vereador Jorge, parabéns pelo trabalho desenvolvido há tantos anos, né, há 3 anos quase nessa casa, fiscalizador, investigativo, e trouxe essa situação que ocorreu numa escola, infelizmente. Eu só acho que a gente não pode se perder muito aqui nas coisas, né? Tem uma comissão permanente nessa casa de educação e saúde, né? Então a comissão tem que assumir a direção dos trabalhos disso aí. Já deveria ter feito, inclusive. Porque na hora de dividir comissão, no final do ano, é uma briga para fazer parte de algumas comissões aí, né? Eu não vou prosseguir, porque senão eu vou me passar.
Agora, a segunda questão é a seguinte: uma coisa é responsabilidade objetiva, outra coisa é a culpa do sujeito que deixou o negócio daquele jeito. Então, eu acho que a gente se perde quando a gente vai querer saber o nome da culpa do sujeito que deixou o negócio daquele jeito. Isso aí quem tem que fazer é o prefeito, por meio de processo administrativo, sindicância, e depois processo administrativo para punir quem fez aquele negócio. É uma questão de responsabilidade objetiva, senão nós vamos ficar até o final do mandato para saber quem foi o cara que não deu a ordem para arrumar o parquinho. A responsabilidade objetiva. De quem? Da Prefeitura da Estância de Atibaia. Pronto. A Secretaria de Educação tem CNPJ? Não tem, meu amigo. Quem que tem CNPJ? É a Prefeitura da Estância de Atibaia. O chefe do Poder Executivo é o prefeito. Lógico, eu não estou dizendo que foi o Saulo que não mandou trocar o parquinho, não estou dizendo isso. Mas existe uma escala hierárquica e quem responde em última instância é o prefeito. E quem responde por toda a pasta de educação? A secretária de Educação. E aí, dentro dessa escala, eles que vão cobrar a responsabilidade de quem de direito. Mas quem responde objetivamente pelo fato, inclusive se for questionado em juízo, não vai ser o cara que deixou de arrumar o parquinho lá. É o prefeito, meu amigo. Então, é a secretária de Educação aí, nesse caso, talvez, aí, quando muito. Então, tem que ter foco na cobrança. E aí, as atitudes que vão ser tomadas, eles depois vão encaminhar para essa casa. Tomamos as seguintes atitudes. A responsabilidade pessoal do negócio foi de tal funcionário, teve negligência e imprudência do diretor, do professor, de quem quer que seja. Mas nada justifica, Carol, não terem interditado o parquinho. Simples assim. Ó, se a gente não tem dinheiro para comprar equipamento, a gente entende. Se não tem condição, ou foi uma falha administrativa para trocar o extintor, ok, tem que arrumar. Agora, o parquinho naquela condição tinha que estar cheio de faixa amarela, interditado, amarrado os brinquedos. Aqui ninguém brinca. É o que você falou, vamos fazer recreação de outra forma, vamos jogar bola, qualquer outra coisa. Mas é uma questão básica e elementar. Né? As situações, não acredito que todas as escolas municipais estejam nessa situação, não acredito mesmo, até porque nós temos excelentes índices de educação no município, mas as escolas que estiverem nessa situação, a medida a ser tomada prioritariamente pela secretária e pelos diretores é isso, gente. Tem que fazer isso. Por quê? Porque nós estamos colocando em risco algumas de nossas crianças. Né? Gravíssimo o acidente que ocorreu. Então, eu peço foco nos trabalhos da comissão aí de educação e de saúde, para que a gente não se perca, né, no negócio aí. Então, vamos ter um norte aí para trabalhar. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Aqui, presidente. Pode ser. Com a palavra, vereador Lucas. Boa noite a todos. Também gostaria de poder contribuir com algum comentário. Antes de mais nada, eu tomei ciência desse fato na data de hoje e entrei em contato com a secretária de Educação, Márcia Bernardes, e ela me informou que está em contato com a família, que ligou para os pais, também ficou super preocupada. Isso é uma situação que abala qualquer um de nós, ela à frente dos trabalhos e ainda mais a família. E o primeiro ponto, o mais importante, no meu ponto de vista, é agora a gente dar toda a assistência para a família, a prefeitura dá todo o apoio, e isso é o mais importante. Todas as responsabilidades vão ser apuradas através de processo administrativo, como bem disse o vereador Daniel. E foi isso que eu conversei com a secretária Márcia, e ela me informou que está conversando com a família, e a gente vai tomando maiores informações e no decorrer dos dias aí que ela for mantendo contato com a família, até porque nós temos que saber quais serão os próximos procedimentos que essa criança vai necessitar, e não é necessário que entre com o processo, porque a prefeitura não está de portas fechadas, muito pelo contrário, a secretária Márcia está em contato com a família. Então, isso é o mais importante. A responsabilidade que depois possa gerar um dano, isso aí é outra história, e um processo bem apurado e com devido processo legal vai apurar a responsabilidade objetiva e subjetiva, e as pessoas serão responsabilizadas por isso. De toda forma, também é importante ressaltar que eu trouxe aqui há 15 dias um cronograma de reformas e ampliações do ano de 2013 e 2014.
E, diferentemente de campanha política, eu não trouxe as informações e nem estão sendo divulgadas as informações por causa disso. Muito pelo contrário. Talvez seja a divulgação das reformas que estão sendo feitas, o esclarecimento devido que é necessário à população e a toda a cidade e até nós mesmos como fiscalizadores executivos, né? Então é necessário que faça assim a divulgação. E o investimento sendo feito nas escolas. Então, aí é a questão de visão e de opinião. E a gente deve respeitar tanto um lado quanto o outro. Agora, a gente não pode caminhar para o discurso político. Porque do mesmo jeito que a gente pode entender que é uma campanha política, também é um discurso político. É uma via de mão dupla. É sempre dessa forma. Mas eu trouxe aqui o investimento que foi feito no ano de 2013 e no ano de 2014, que superou 7 milhões de reais. Né? E não foi suficiente para fazer a reforma e a ampliação em todas as escolas. E isso demonstra a quantidade de serviço que ainda necessita as escolas municipais e os postos de saúde, porque eu também havia trazido há pouco mais de um mês e meio os investimentos nos postos de saúde. Então, eu disse naquele dia que ainda restava 17 escolas com data prevista para esse ano ainda. E a Rita Lourdes, no bairro de São Roque, ela também está nessa programação para ampliação e reforma do parque, né? Como muitas outras, né? É claro que, quanto à situação e o ocorrido, isso deve ser apurado. E tudo o que foi dito e levantado pelos vereadores. Agora, é necessário também, isso para efeito de conhecimento de todos, que não tem telefone fixo na área rural, porque as licitações, elas são desertas na maioria das vezes. Não foi nenhuma nem duas vezes que teve licitação e as empresas de telefonia não se interessam em levar telefone fixo até a área rural devido à quantidade de crime e furto de fios. Então, teve licitação deserta, mas as escolas rurais têm telefone corporativo, o que também deve ser apurado e levantado no processo administrativo que vai ser instaurado. Mas acredito que tenha um telefone corporativo, porque todas as escolas rurais têm, onde não chegou telefonia fixa. Agora, eu também não vou querer me estender, porque eu também não quero partir mais para o campo político, porque a gente entende que já é um ano pré-eleitoral, e aí agora começa, não situação, você vê que depois, no meio do discurso, começa a tomar esses lados, mas a gente pode entrar sem problema nenhum, eu só não quero levar para esse lado. Eu anotei aqui algumas palavras meio fortes que são ditas, mas não quero ficar repetindo aqui. O mais importante agora é a gente dar o apoio para a família, toda assistência, e a Prefeitura tem a obrigação de fazer isso. Obrigado, presidente. Uma parte, vereador Lucas? O líder não tem a parte, o nobre vereador. Ele não pediu como líder, o presidente. Ele falou como líder. Não, presidente, nós podemos voltar a fita e não falou como líder. Eu falei como líder. Obrigado, como presidente. Líder. Tá. Então tá. Você pode vir depois na explicação pessoal e falar. Bom, não havendo mais nenhum vereador inscrito em tema livre, a sessão está suspensa para o intervalo regimental de 15 minutos. Pela ordem, eu gostaria de sugerir ao plenário, né, se o senhor puder pôr em votação, para que seja suspenso os 15 minutos regimentais, para procedermos com os trabalhos. Nós estamos com uma plateia grande hoje aqui para participar dos nossos trabalhos. Coloco em discussão e votação. Pela ordem, presidente. Eu já teria um outro pedido, até respeitando o público e o vereador. Nós temos um assunto de grande importância para discutirmos, que é quanto ao acordo salarial desta casa. Eu acho que esses 15 minutos regimentais seria possível estar tratando esse assunto, para depois vir esse assunto da casa para ser discutido e votado depois. Então, eu gostaria que fosse atendido os 15 minutos regimentais. Nobre vereador Wilson, todos os vereadores. Primeiro eu coloco em discussão e votação o pedido do nobre vereador, o primeiro secretário dessa casa, que pede a dispensa do intervalo regimental. Gostaria de fazer uma nova proposta, então, presidente, o senhor me permite? E se fizermos após a sessão, vereador Baixinho? Ou fazemos essa discussão, até em respeito ao público presente? Pois não, se os vereadores concordarem, eu peço a presença de todos, porque
enquanto presidente da Comissão de Finanças, gostaria da presença de todos para discutirmos esse assunto. Término da sessão. Pode ser, presidente. Então, coloco em votação e discussão o pedido do nobre vereador, primeiro secretário da Casa, que pede a dispensa do intervalo regimental e que a gente possa se reunir depois na sala de reunião após a sessão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Então, nesse instante, passamos à fase de explicação pessoal. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Sim, senhor presidente. A vereadora Carol Castilho. 10 minutos sem apartes. Vou ser rápida. A gente abre mão de ler as indicações, mas eu só gostaria de deixar registrado aqui uma indicação que eu fiz na noite de hoje, que indiquei ao Poder Executivo um anteprojeto que dispõe sobre a regulamentação do comércio de alimentos de vans, trailers e veículos similares, os famosos food trucks hoje em dia. Conversei bastante com alguns setores de dentro da Prefeitura. Como é uma lei que tem que partir do Executivo, ela seria julgada inconstitucional caso eu apresentasse, eu apresentei como indicação. Queria deixar claro que a gente tomou muito cuidado, tanto com o setor de turismo quanto com o desenvolvimento econômico. Provavelmente eles tenham algumas adequações a fazer ainda, mas a gente deixou muito reservado o direito dos próprios comerciantes. Esse foi o cuidado que a gente teve com a lei, para que esse comércio seja legalizado, mas em áreas onde já não exista, né, o comércio, para que não seja prejudicado e que dê espaço. É uma coisa nova que vem crescendo em todas as cidades, então que seja permitido, que dê espaço, mas não atrapalhando o que a gente já tem na cidade hoje. Só isso. Boa noite. Próximo vereador. Vereador Jorge, senhor presidente. 10 minutos sem apartes. Senhor presidente, vai ser somente um minuto, só para concluir o que o vereador Lucas estava falando. Até a data de ontem, às 8 horas da noite, às 22 horas, quando eu fiz essa gravação na residência dessa mãe, ela não recebeu apoio nenhum da prefeitura. Nenhum. Essa menina não foi para um hospital particular, essa menina ficou internada na Santa Casa, aonde o médico que estava atendendo essa criança pediu para a mãe que ela iria ficar até segunda-feira. Aí, como foi mudada a direção do hospital, na quinta-feira, eu estava presente lá na Santa Casa. Quando foi ontem, essa criança passou um médico no seu quarto, a mãe disse que um médico novo, em torno de seus 20, 25 anos, aonde mal olhou o braço da menina e liberou, deu alta. Inclusive, sem mandar um medicamento para a criança tomar. Está aqui o doutor Biratã, eu levei essa criança hoje, de manhã, na clínica do doutor Biratã, para ver o procedimento que estava sendo feito. Não foi de nada ninguém não, Zé. Entendeu? É verdade. Entendeu? Estou aqui para falar a verdade. Só um minutinho. Então, essa criança não teve apoio nenhum da prefeitura. E em volta dessa escola, existem muitos telefones, sim. Existe telefone. Os sítios, existe telefone fixo. Na escola não tem, mas em volta, muitos sítios, muitos sitiantes possuem telefone, sim. Então isso é mentira. Falar que lá não tem rede de telefone. Nós não estamos aqui para mentir, gente. Não estamos. Chega. Chega disso. Eu não estou aqui também fazendo isso aqui como palco político, não. Só que depois de uma situação dessa, a gente tem que ficar quieto. Eu tenho filhos na escola pública. Quando eu fui eleito, eu não pedi vaga para nenhuma escola particular para colocar meus filhos. Nenhuma. Eu não saí pedindo bolsa para nenhuma escola. Meus filhos continuam estudando em escola pública, aonde eu posso colocar. Então, se fosse com meu filho, gente, isso não ia prestar. Não ia prestar. É como o doutor Biratã falou. Se pega um pai desesperado, acontece, eu não vou nem falar o que acontece.
Tá? Então, presidente, seria somente isso. Muito obrigado a todos. Presidente, posso falar como líder do PSD? 10 minutos sem apartes. Eu só gostaria de deixar registrado que aí cada um falar, né? Cada um fala o que... Eu estava sabendo desse caso desde sexta-feira, e a informação que eu tive da Secretaria de Educação, então acho que é até bom a gente colher várias informações, a informação do Jorge agora, que teve com a família, e depois a informação da Secretaria, que eles estavam, sim, em contato com a família, inclusive eu vi a mãe, e o que me passaram da Secretaria de Educação é que estavam conversando com o pai. Então, aí eu já só quero deixar registrado que eu estou sabendo desse caso desde sexta-feira, acompanhando, e a secretária de Educação, na sexta-feira de manhã, me falou que estava em contato com o pai e estava acompanhando. Só um registro. E a respeito da questão do telefone, eu não sei se o vereador não entendeu, não é que não tem lá, é que as empresas desertam da licitação por não serem, entre aspas, interessante para a empresa manter telefonia em escolas mais isoladas. Então, que existem outras casas que tem telefone lá, com certeza todo mundo conhece. A área isolada, a gente tem telefone. É só uma questão administrativa da licitação, que a empresa deserta, que não quer o serviço de telefonia num local isolado. Mas eu só queria deixar registrado que eu estou sabendo desse caso desde sexta-feira, e a secretária me disse que estava em contato com o pai e estava acompanhando o caso. Próximo vereador inscrito. Pela ordem, presidente. Como líder. Obrigado. Só para concluir aqui, a gente deve ser responsabilizado pelo que a gente fala, né? Não pelo que os outros interpretam. Ainda mais quando tem dificuldade de interpretação, que não é pequena. Eu falei que as licitações dão desertas, né? Aí ele grita no microfone falando que é mentira, que não tem telefone. Então a dificuldade é de interpretação, né? Então, mal educado também. Eu ouvi ele fala tudo o que ele quer, a gente respeita, mas quando a gente responde, aí acho que fica nervoso por algum motivo, né? Chama todo mundo de responsável. Aí falou que a secretária agora também não ligou para a moça. Então alguém está mentindo. Falou que ligou, ofereceu ajuda, ficou à disposição, medicamento para o que precisasse. Agora está dizendo que não ligou também. Então deve ser apurado também, né? E fica uma situação muito chata e deselegante, porque a gente não está aqui mentindo. Estou aqui falando que eu fiz o contato com a secretária ligou. Agora está dizendo que é mentira, que não entrou em contato, né? Então, presidente, era isso. Não quero partir para essa discussão, né, deselegante aí, essa falta de educação, mas estamos à disposição da família para ajudar no que for necessário. Obrigado, presidente. Próximo vereador. Vereador Daniel Martini. Dez minutos sem apartes. Eu vou pedir licença aos nobres vereadores. O assunto é da mais grave importância e acredito que essa casa tem tratado com a devida... Tanto que o debate foi acalorado aqui, mas eu vou pedir licença para mudar um pouco o tema, mudar de assunto. Tenho certeza que o nobre vereador Jorge vai continuar aí com as investigações. A Comissão de Educação também vai tomar a frente para que possam contribuir. E acredito também que a Prefeitura deve estar muito preocupada aí com essa questão toda e, como o nobre vereador Lucas colocou, vai tomar as providências cabíveis aí. Eu queria aproveitar, presidente, em explicação pessoal, que a gente pode falar um pouco mais aberto, né? Quero parabenizar o senhor, que desde o início do seu mandato enquanto presidente, tem observado o horário regimental das sessões, tem comparecido no horário, em respeito à população, aos demais vereadores. Parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos, por o senhor ter adotado a medida de pedir que todos os presentes, vereadores, desliguem os seus celulares ou coloquem no modo de vibra-call. Isso tem contribuído para os trabalhos. Quero parabenizar o senhor também, na sua administração, enfim, colocaram persianas nas janelas aqui, para nós que sentamos nesse lado da sessão, quando ela começa mais cedo, em horário de verão principalmente, é muito difícil de ficar aqui. Então, parabenizar pela colocação. Eu também cobrei
uma maior limpeza nas paredes da casa. Não sei se a limpeza foi feita, mas pelo menos escondeu a sujeira com esses quadros colocados aqui, né? De alguns honrados senhores, outros nem tão honrados, mas enfim, eles estão compondo aí o nosso plenário. Falta desse lado aqui que tem algumas manchas na parede ainda, mas no geral parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos aí, né, Cid? Ok. Tem um assunto que eu gostaria de tratar, que é um pouquinho... como a nossa cidade vem tratando a questão do turismo, não é? E não vou entrar aqui no conceito de qual a real vocação da cidade e tudo mais, mas eu sinto que está faltando uma atenção especial para a questão do turismo no nosso município. Nós temos uma rede hoteleira, né, farta na nossa cidade, inclusive, com certeza a maior da região. Nós temos grandes hotéis aqui, o nobre doutor Biratã sabe disso, estão sempre, quase todas as semanas eles estão cheios. Nós temos a questão do turismo corporativo, muito latente na nossa cidade. Empresas que vêm para cá, para os hotéis e fazem seus congressos, suas convenções. E também nós temos as pessoas que visitam em datas festivas ou em finais de semana. Andando pela rua, a gente vê a quantidade de veículos emplacados em outros municípios que trafegam pela cidade no sábado e no domingo. Nós sabemos que nossa cidade é muito visitada. E conversando com algumas pessoas que trabalham no setor, a maior reclamação que eles têm é que as pessoas que vêm para cá, elas ficam muito tempo dentro dos hotéis. Os próprios donos de hotéis, proprietários desses estabelecimentos, por que as pessoas ficam tanto tempo dentro dos hotéis? Realmente não tem tanta coisa para fazer na cidade. Ou se tem, a gente peca na divulgação. Talvez a gente não trabalhe na divulgação disso como deveria. Nós temos no município, é até clichê dizer, né, a maior rampa natural da América Latina, um monumento natural fantástico, que a gente explora muito mal, a gente trabalha muito mal com ele. Talvez não é uma questão só municipal, porque nós sabemos que é um monumento tombado pelo Estado, é o Parque Estadual da Serra do Itapetinga. E nós devemos cobrar, né, as autoridades estaduais um melhor desenvolvimento, o plano de manejo do parque, pavimentação da estrada para Pedra Grande, todas as coisas que podem, equipamentos públicos. Eu não posso fazer o à parte, mas como você tocou no monumento natural estadual, é até para aproveitar esse gancho, esse ensejo, esse enfoque que você está dando na nossa beleza, que é a Pedra Grande. Segunda-feira, o pessoal da Fundação Florestal vai estar aqui às 10 horas da manhã. Vai vir bater um papo com os vereadores, então eu de antemão já estou convidando a todos os vereadores que eles vão vir aqui e até trazer algumas informações quanto ao parque. Você me desculpa, mas eu achei que o momento talvez até mais oportuno. Então, segunda-feira, a Fundação Florestal vai estar aqui às 10 horas da manhã para bater um papo com a gente. Está desculpado, senhor presidente. Informação importante e acredito que a gente precisa levantar essa bandeira. A gente tem muita coisa nas nossas mãos e a gente trabalha tão mal isso. E aqui não vai nenhum, não estou atacando ninguém, estou dizendo enquanto cidade mesmo. Nós temos uma questão de um turismo rural que é mal trabalhado no município. Nós temos uma zona rural abençoada, enorme na cidade, que a gente luta tanto aqui pela não conversão de área rural em área urbana ou área de expansão urbana, porque a gente não precisa. Essa é a grande verdade. Nós teremos aqui dentro de um mês, talvez um mês e meio, 2 meses, a votação do novo Código de Urbanismo e Meio Ambiente, vamos assim dizer. Não é um código, mas é a Lei de Uso e Ocupação de Solo. E alguns zoneamentos novos que estão sendo criados no município, e está sendo amplamente discutido com participação popular nessa casa, que nós não necessitamos de novas zonas urbanas longe da área central. Nós precisamos dar condição para o que nós já temos estabelecido, instituído. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque nós temos uma zona rural que não precisa ser transformada em área urbana, não deve ser transformada em área urbana. Nós temos que ter política pública de incentivo a isso e também política pública de um turismo rural. Nós temos o que explorar, temos o que desenvolver, né? Tantas plantações que nós temos de frutas e flores. Atibaia é a cidade das frutas e das flores, né? Dos morangos e tudo mais. E a gente trabalha tudo isso muito mal. Eu recebi um material da Prefeitura de Santa Maria, através da querida secretária de turismo do município, professora mestre Norma Martini Mush. Ela enviou um material amplo de como é feita a divulgação do turismo de Santa Maria, que é uma cidade que está no coração do Rio Grande do Sul.
E eu fiquei sinceramente espantado com a quantidade de material e de qualidade como é feita a divulgação do turismo desse município. Não só para os gaúchos, mas como para o Brasil todo, para atrair turistas, né? Questão da rota paleontológica que tem lá, enfim, turismo natural, turismo de aventura, uma série de coisas, e eu fiquei realmente maravilhado. Tem um portfólio com todos os espaços públicos, nós falamos de espaços públicos, todos os espaços públicos que ficam a serviço da população, isso é distribuído, material de qualidade, papel bom. A gente merece isso no nosso município. Atibaia está geograficamente localizada numa posição privilegiada dentro do estado de São Paulo. Nós temos condição de produzir, nós temos o que oferecer, tanto para os nossos munícipes, quanto para os turistas que aqui nos visitam. Então, sei também que o nobre vereador Rodrigo Parras é um militante da área do turismo, assim como acredito todos os vereadores aqui levantam essa bandeira. Então, gostaria de trazer essa fala hoje, para que realmente a gente estivesse um pouco mais atento, para que nós ouvíssemos o segmento. As pessoas que trabalham nisso no dia a dia são as pessoas que mais sabem e que têm a contribuir sobre o debate. Para que realmente a gente consiga avançar, que a gente consiga melhorar, e isso traz emprego para o município, traz riqueza para o município, e cria um ambiente mais saudável, uma qualidade de vida melhor para os nossos munícipes e também para aqueles que nos visitam. E por fim, eu gostaria também de encerrar minha fala fazendo mais um pedido aí, a questão da iluminação pública. Ela não está muito bem resolvida ainda no nosso município. Claro que problema a gente sempre vai ter lâmpada queimando, mas existem alguns pedidos que estão sendo feitos pela população há muito tempo, e mesmo tendo o parque sido devolvido ao Electro, eles não foram resolvidos. Então eu peço gentilmente, senhor presidente, que o senhor entre em contato com a prefeitura, porque a prefeitura mostrou ter um excelente relacionamento com o Electro nos últimos meses, né? Dizendo que não fizemos um acordo de boca, de cavalheiros, que se fosse aprovada a contribuição de iluminação, eles reassumiriam o parque, tudo isso de boca, porque eu não vi documento nenhum. Votei contra o aumento da taxa de iluminação pública, mas isso foi aprovado e, teoricamente, o parque de iluminação voltou para Electro. Mas a situação não está muito melhor. Alguns bairros sim foram atendidos, outros não. Um bairro que eu gostaria de citar, eu estou vendo aqui os representantes da Associação do Retiro das Fontes, eu sei que existe problema de iluminação pública lá. Muitas luzes queimadas no bairro e que ainda não foi resolvido, e é um pedido já feito há muito tempo. Então, eu peço gentilmente a intervenção do senhor, enquanto presidente dessa casa, o líder do governo que se ausentou momentaneamente, mas também vou pedir a ele, para que faça essa interlocução com o Electro, já que existe esse fantástico relacionamento entre a prefeitura e a Electro, para que a Electro faça essa manutenção, especialmente aí peço pelo Retiro das Fontes, mas por tantos outros bairros que há muito tempo tem ruas que estão no escuro. Jardim Imperial, a população tem nos procurado reiteradas vezes, trazendo inclusive questão de segurança pública afetada pela falta de iluminação. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra, e devolvo à mesa. Próximo vereador inscrito. Não existe mais nenhum vereador, senhor presidente. Bom, não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais senhor nada... presidente, posso fazer uso da palavra como líder do PSDB? 10 minutos sem apartes. Não como líder. Na realidade, aproveitando que hoje nós estamos dentro do prazo regimental, né, faltando 10 minutos para 7, e eu quero, na realidade, parabenizar o vereador Daniel Martini. Parabéns pelas colocações, vereador. Até como empreendedor do segmento, e o presidente do meu partido sempre foi uma referência aqui no município na área do turismo, o Fernando Mamed. Então não poderia deixar de fazer um comentário. Realmente a questão é uma questão de prioridade. O turismo, ele hoje em Atibaia, ele tem uma média de 5 mil leitos. Nós temos cerca de 200 eventos corporativos acontecendo no nosso município mês. Nós temos altos índices de empregabilidade, tanto é que o Sintoresp está fundado, né? Nós temos a subsede do Sintoresp aqui em Atibaia, e agora o sindicato dos hoteleiros, né? Os senhores, também está com sede em Atibaia. Realmente a questão é prioridade nesse caso. Já conversei, já questionei algumas vezes a Secretaria de Turismo em relação a questões como investimento financeiro, principalmente na área de comunicação, que é uma das alavancas para o desenvolvimento, que é marketing, né? O vereador Paulo Jesus participa bastante do Contur também, sempre está presente nas reuniões.
precisamos de maior investimento de comunicação na Secretaria de Turismo, porque hoje nós temos alguns atrativos muito fortes no município, que realmente são os atrativos naturais. Mas para isso você precisa o quê? Estruturação física, você precisa de estruturação de roteiros, efetivamente, porque existem roteiros que estão desestruturados, e um terceiro ponto importante, que é a comunicação realmente. Hoje nós temos vários municípios, os senhores assistem televisão, vem material de mídia, e realmente, se você não tem um investimento, se você não potencializa, e nesse sentido eu quero aqui até citar, eu acho que é importante, quando nós temos que criticar, mas nesse item é importantíssimo um papel que uma empresa aqui de Atibaia faz, que é a Aviação Atibaia. Os ônibus com flores e morangos em São Paulo fazem uma divulgação tremenda do nosso município. Hoje, sinceramente, em efeito de mídia, pelo menos, a Aviação Atibaia é uma empresa que divulga muito Atibaia. Eu estudei em São Paulo, eu fiz minha faculdade em São Paulo, isso há 10 anos atrás. E na época eu já via ônibus com flores e morangos. Então, olha o efeito disso. E, sinceramente, hoje, como empresário, como empreendedor do segmento hoteleiro, eu percebo quantas pessoas visitam por intermédio dessas peças publicitárias. O que precisamos é potencializar mais, com mídia social, com site, com televisão, com peças publicitárias que possam, o pessoal de jornalismo que está aí sabe disso, que precisa se potencializar em mídias que realmente tragam pessoas para a nossa cidade. Agora, uma vertente importantíssima. Se nós temos atrativos naturais, nós temos que estruturar o quê? Estrutura física para receber essas pessoas. Um exemplo, quando você estrutura um roteiro turístico, você tem que dar a estrutura de sanitários, água, alimentos, outras estruturas que são as estruturas físicas para potencializar os roteiros turísticos, que é isso que está faltando também. Então, na realidade, precisamos rever uma série de conceitos, e aí não tem outro jeito, tem que ter maior investimento financeiro. Mas uma coisa eu garanto, o setor turístico do município hoje, ele dá muito subsídio tributário para que tenha um retorno. E eu acho que realmente isso precisaria ser revisto, seja no Conselho Municipal do Turismo, seja na nossa Comissão de Educação, Saúde e Turismo, que o Dr. Biratã, Paulo Jesus e o Dr. Edson fazem parte. Realmente precisamos potencializar mais nessas outras vertentes que o turismo tem, porque uma coisa nós temos de muito bom na nossa cidade. Nós temos uma boa fama, a cidade do Morango e das Flores, e nós temos uma questão estratégica que é uma coisa de louco, gente. O que vem de gente aqui para a nossa cidade por conta do eixo logístico, vocês não têm ideia. Então, realmente é uma das vertentes para desenvolver a nossa cidade. Muito obrigado, parabéns pela fala, vereador Daniel. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhor presidente. Bom, não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada para ser tratado nessa sessão, dou a presente encerrada às 19h55, convocando vossas senhorias para a próxima sessão ordinária e extraordinária do dia 11 de maio, às 17 horas. Muito boa noite a todo o público presente, bom retorno até as suas casas e uma ótima semana. Senhor presidente, gostaria da presença de todos os vereadores para a discussão do projeto.